dois. Um, dois. Oi. Tá ligado? Boa tarde a todos. Damos início a essa audiência pública, onde o Poder Executivo Municipal estará apresentando o Plano Plurianual do exercício de 2026 a 2029, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, e a Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2026. Então, a legislação aplicável é a Constituição Federal, artigos 165 e 169, a Lei 4.320, de 64, a Lei Complementar 101, a popular Lei de Responsabilidade Fiscal, e normas técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas. O Plano Plurianual e seus conceitos. O Plano Plurianual é um plano estratégico de médio prazo, tá? E é elaborado a cada 4 anos pelo Poder Executivo, né? O candidato eleito, ele entra no primeiro ano de mandato e elabora um plano para 4 anos. Esse plano é elaborado no primeiro ano de mandato, né, com o início da vigência no segundo ano, estabelece as diretrizes, objetivos e metas, organiza em programas, ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam às demandas da sociedade. Então, como um esboço, o PPA, a LDO e a LOA, eles se integram entre si, né? Então, com o PPA, o gestor, ele planeja, faz o seu planejamento de médio prazo, né? Curto e médio prazo, de 2026 a 2029. A Lei de Diretrizes Orçamentária vai estabelecer as normas, né? Vai orientar como esse orçamento vai ser elaborado. Então, o PPA são onde tem os programas e ações, a LDO é onde tem as regras, as diretrizes de como esse orçamento será executado nos anos subsequentes. Planejar, orientar e executar. O ciclo da gestão do Plano Plurianual começa na identificação do problema ou demanda da sociedade, e depois tem o planejamento expresso em programas, execução desses programas, o monitoramento desses programas, a avaliação e a revisão desses programas e o impacto que isso gera na sociedade, nos munícipes. Os prazos. Então, o Plano Plurianual, o Poder Executivo tem até o dia 30 de setembro para encaminhar ao Executivo, e o Poder Legislativo até 15 de dezembro para sanção, emendas e aprovação. Acompanhe o projeto de lei do Plano Plurianual, a memória de cálculo das receitas, as relações de programas, ações e metas, resumo dos programas finalísticos por macro-objetivo. Também, anexo,
referente ao resumo das ações por função e subfunções, as classificações dos programas por macro-objetivo e classificação dos programas e ações por função e subfunção. Nessa tela nós temos a projeção das receitas para o ano de 2026, 2027, 2028 e 2029, né? Nós fizemos uma projeção para 2026 e congelamos esse valor até 2029. No ano de 2026, durante a execução do orçamento 2026, nós vamos revisar essas previsões de receita, essas projeções de receitas, para possivelmente alterar, aumentar ou diminuir. No caso aqui, a gente acredita que nós vamos aumentar a projeção dessas receitas. O nosso plano plurianual, ele é composto por 21 programas. Então, dentre os 21 programas, nós temos o programa de processo legislativo, que compreende a Câmara Municipal, as atividades do Poder Executivo. Temos também o programa de planejamento administrativo, programa de desenvolvimento estrutural, programa de administração financeira, o programa que trata dos encargos gerais da Prefeitura, o programa de gestão de infraestrutura urbana, programa de gestão da infraestrutura rural, gestão da atenção primária em saúde, programa de atenção especializada em saúde, programa de gestão de vigilância em saúde, programa de gestão da assistência social, programa de gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, programa da gestão do Fundo Municipal do Idoso, programa de gestão da pessoa com deficiência, programa de gestão da educação municipal, programa de desenvolvimento da cultura, programa de desenvolvimento de atividades esportivas e lazer, programa de gestão agropecuária, programa de desenvolvimento da proteção do meio ambiente e programa de desenvolvimento de comércio e trabalho. Então, basicamente, o nosso plano envolve executar todos esses programas durante 2026 a 2029. Nós temos também uma projeção de valores, né? Que no caso aqui é de R$ 57.340.410 projetados para a execução de todos esses programas do governo municipal. Os principais investimentos que ocorrerão para o ano de 2026 a 2029 previstos no nosso plano. Construção e ampliação de postos de saúde de atenção primária. Então, de acordo com o plano de governo da nova gestão, né, pretende-se, então, existe previsão para a construção e ampliação de postos de saúde de atenção primária. Também contém a construção ou a construção de piscina térmica, a reforma e construção de escolas, reforma de quadras de esportes, construção de poços artesianos para atender a população rural, também pavimentação com pedras irregulares, também nas áreas rurais, recuperação de pavimentação de obras complementares, que seria a parte de recap asfáltico, melhorias em vias públicas, né, qualquer melhoria feita em vias públicas, que compreende também até a parte de iluminação, né, paisagismo, programa de pavimentação e de obras complementares, que seriam, esse programa ele abrange lugares que não tenham recebido nenhum tipo de pavimento no município. Também programa de construção e melhorias de praças, de parques e jardins, né, abrangendo a sede municipal, os distritos Santa Luzia da Alvorada, Luar e Ubaúna. Reforma e adequação de cemitérios, isso abrange também os cemitérios da sede e também dos distritos. Fundos de vale e parques ecológicos. O município também tem o objetivo de construir fundos de vale e parques ecológicos nesses 4 anos subsequentes. Após a apresentação desse plano plurianual, nós vamos agora para a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
como a gente já havia falado antes, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela orienta como o município vai atingir, né, vai concretizar os seus planos, né, as suas ações, os seus programas e ações que estão previstos no plano plurianual, a qual nós apresentamos anteriormente. Então, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela está prevista no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, e a LDO, ela é um elo entre o plano plurianual, né, que nós falamos agora, todo o plano de receitas e despesas, programas e ações, e a lei orçamentária anual, que é a concretização. Então, essa lei é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, né? Nós estabelecemos as metas fiscais, que seria as metas com relação ao atingimento de gasto com pessoal, com educação e saúde, também com relação à dívida pública. Riscos fiscais que poderão afetar as contas públicas, né? Então, a gente não sabe como a economia vai caminhar, e a LDO ela serve justamente para que o município, né, tenha respaldo legal se porventura acontecer algum risco fiscal, a arrecadação do município porventura cair, quais são as medidas que o governo municipal deve tomar quando isso acontece. E estabelecer também quais são as metas e as prioridades para o próximo exercício. Lembrando que na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, as metas e as prioridades sempre manter o funcionalismo público, né, a prestação do serviço à população. Então, uma das prioridades sempre é manter a folha de pagamento dos servidores, né? Porque os colaboradores, eles são fundamental para a prestação e a entrega do serviço público à população. Também diretrizes para elaborar o orçamento. O prazo para a entrega da LDO é até 15 de abril e o projeto de lei do Executivo é encaminhado para o Legislativo. E até 15 de julho, né, o Legislativo tem o prazo para votar esse projeto de lei. O projeto de lei da LDO é o projeto mais extenso que tem, né, pois, como eu havia dito, são todas as regras, são todas as metas que devem ser atingidas, né, a correção de possível distorção ou frustração com a arrecadação, se porventura a arrecadação não acontecer, com relação à despesa, o crescimento da despesa, se o município, os mecanismos que o município vai utilizar, no caso, para contenção de gastos, né? Então, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele é formado por capítulos. No caso, a nossa lei orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias, possui 8 capítulos, onde nós encaminhamos nesse projeto as metas fiscais, as prioridades da administração municipal, as estruturas do orçamento, as diretrizes para a elaboração desse orçamento do município, as disposições sobre a dívida pública municipal, as disposições sobre as despesas com o pessoal, como havia dito, as disposições sobre as alterações na legislação tributária, né, na eventual concessão de remissão, né, concessão de descontos, enfim, e demais disposições gerais. Então, no nosso projeto de lei, a gente destaca aqui alguns artigos, não todos, mas os principais que a gente entende importante passar para a população, previsto no artigo 8, que atendendo ao disposto do inciso 2º, do inciso 1º, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o demonstrativo de avaliação de cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. O que significa isso? Que o município ele vai verificar o cumprimento das metas fiscais do exercício anterior para a elaboração do próximo. No artigo 20, o orçamento para o exercício financeiro de 2026 vai abranger o Poder Legislativo, o Executivo, as fundações e fundos, empresas públicas e outras que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturada em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. No caso, a nossa estrutura organizacional, né, da administração, esse ano, em 2025, passou por apreciação da Câmara, foi alterado toda a estrutura,
nós tínhamos, se eu não me engano, era 12 ou 13 secretarias, e agora nós temos 10 secretarias. Obrigado. E agora nós temos 9 secretarias. Artigo 25. Na execução do orçamento, verificado então que o comportamento da Receita poderá afetar o cumprimento das metas do resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão um mecanismo para limitar empenhos e movimentação financeira dos montantes necessários. Então, se o município perceber que a arrecadação, né, o comportamento da Receita poderá afetar o cumprimento das metas, né, seriam as metas, nesse caso, seriam as despesas mesmo, e o município vai poder adotar medidas, né, a própria lei garante que o próprio prefeito, com o ato de um decreto, ele possa estar limitando esses empenhos, né, na medida que isso venha afetar o pagamento de seus fornecedores e suas obrigações. No artigo 28 da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias está previsto uma reserva de contingência que não vai ser inferior a 0,5% das nossas receitas correntes líquidas previstas. Então, nosso orçamento hoje é de 54 milhões de reais previsto para o ano de 2026. 0,5% desse orçamento é o mínimo que nós devemos deixar aí como uma reserva de contingência. Isso é para que se entenda, numa eventual aconteça um furacão, alguma coisa desse tipo, né? Algum evento não previsto, então a gente tem esse contingenciamento aí para poder atender as necessidades. No artigo 45 também fala sobre que o Executivo e o Legislativo Municipal, mediante a lei autorizativa, poderão em 2026 criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estão contidos no artigo 169, inciso 1º da Constituição Federal. Então, basicamente dizendo que o município vai poder fazer, né, esses concursos, né, está previsto na nossa Lei de Diretrizes, né, e é claro que respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E no artigo 50 dessa lei, que prevê que o Executivo Municipal, quando autorizado em lei, ele poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico. Então, o município, se ele entender no seu planejamento tributário de arrecadação, né, ele vai poder conceder e vai poder ampliar benefícios de ordem tributária, né, estimulando o crescimento econômico, até mesmo a diminuição da inadimplência. Agora nós vamos falar sobre a Lei Orçamentária Anual, né, que depois de nós termos falado sobre o Plano Plurianual, que é dos quatro anos, isso inclui também o ano de 2026, agora nós vamos falar sobre a concretização, né, do orçamento para 2026. Então, o conceito do plano da lei do orçamento, a LOA, né, ele prevê as receitas e fixa a despesa. Com base numa previsão de receitas, nesse mesmo valor, nesse mesmo montante, nós fixamos as despesas. De forma equilibrada, tá? Pode ver que a balança está meio torta, né? Mas não é o certo está equilibrado. Prazos, então, para o envio é 30 de setembro, né, que no caso está sendo hoje, a Lei Orçamentária Anual, e o Poder Legislativo tem até o dia 15 de dezembro para votar esse orçamento de 2026. Então, nós temos aqui um resumo da proposta orçamentária consolidada, né? Nós temos uma previsão de receita para o ano de 2026 de R$ 57.340.410 e temos também uma previsão de despesa para o Poder Executivo, Prefeitura, de R$ 54.040.410. Para a Câmara Municipal, uma previsão de despesa de R$ 3.300.000, formando então um total de receita e despesas, né, de R$ 57.340.410. Nós temos também uma previsão de receita, essa é a previsão de receita, né, a memória de cálculo, como que vai se dar essa arrecadação.
Então, nós temos uma previsão orçada para 2026 de arrecadar de impostos, taxas e contribuições de melhoria R$ 5.195.000. De contribuições, R$ 1.072.000. De receita patrimonial, R$ 440.000. De receita de serviços, R$ 137.000. De transferências correntes, R$ 49.800.000. Outras receitas correntes, R$ 80.000. Receitas de capital, R$ 586.000. Sendo elas com alienação de bens, né, uma previsão de venda de bens do município, seja terreno, seja sucatas ou carros que serão leiloados. E uma previsão de transferências de capital de R$ 350.000. Essa transferência de capital seria receitas de capital voltadas para construção, aquisição de bens, imóveis. Temos uma variação, aqui a gente verifica que a previsão da receita corrente, né, referente a 2025 em relação ao nosso valor orçado 2026, variou 10,83%, ou seja, a nossa previsão de receita em relação ao ano de 2025, pelo valor orçado, teve um crescimento de 10,83%. Isso se a gente descontar a inflação, que gira em torno de 5%, né, o crescimento real mesmo seria em torno de 5% a 6%. Isso é uma margem segura, né, que a gente acredita que essa receita realmente ela se concretize no ano de 2026. No total geral, aí, 10,74% no geral. O que a gente considera que essa receita, né, que a gente prevê realmente aconteça dentro de uma margem segura. Aqui nós temos, então, a Câmara Municipal, aqui nós temos, aqui foi colocado receitas, mas é despesa, tá? Há receitas ali, mas é despesa. Então a gente tem uma previsão de despesa orçado para a Câmara Municipal em 2025 foi de R$ 2.870.000. Já em 2026, o valor orçado é de R$ 3.300.000. Um crescimento, né, uma previsão, houve um crescimento de 14,98% em relação a 2025. A Secretaria Municipal de Governo, nós tínhamos orçado em 2025 R$ 749.212. Em 2026, R$ 824.781, um crescimento de 10,9% em relação ao ano de 2025. Nós temos também a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração. R$ 5.288.535,94, previsão de orçado para 2025. Para 2026, fizemos um orçamento um pouquinho menor. Secretaria Municipal de Compras, orçado em 2025, R$ 387.000. Secretaria Municipal de Finanças, R$ 2.428.362. E orçado em 2026, R$ 3.364.306,95. Demonstrando nessa tabela, a gente verifica que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, né, ela foi desligada, migrou para obras e serviços, e a Secretaria Municipal de Serviços Rurais também migrou para obras e serviços. Então, o total geral previsto de despesa para 2026 de R$ 57.340.410. Um aumento de 17,24% em relação a 2025. Esse é um esboço aqui que demonstra como se divide as despesas do município, sendo que essa parte em azul é um montante da despesa fixada para pagamento de pessoal. A gente reservou R$ 27.593.667,45 para pagamento de pessoal. Desse total do orçamento, nós reservamos para custeio R$ 22.619.591,55, que é as outras despesas, e
1.110.000 para juros e amortização de dívidas, que nós temos arrolada, que nós temos parcelamento junto à Receita Federal, referente a FGTS e INSS, parcelado. Também temos os investimentos previstos de R$ 1.477.000, que é aquelas despesas para aquisição de bens, né, equipamentos, construção, obras. E temos também 490.000 referente a financeiras, despesas financeiras. E a reserva de contingência de R$ 750.000. Aqui as receitas previstas para a educação. Aplicação de no mínimo 25% da receita de impostos e transferências. Então nós temos uma previsão de arrecadar R$ 42.990.554. O mínimo seria R$ 10.747.000. Então nós fixamos um valor de R$ 13.978.000, o que representa 32,51%, acima dos 25%. Temos também aqui o repasse da Câmara Municipal para o ano de 2026 a 2029. Então a gente verifica aí que, de acordo com a previsão das receitas tributárias, transferências constitucionais previstas na Constituição Federal, no artigo 29A, emenda constitucional número 58, existe uma previsão, né, de despesa do Legislativo total de R$ 2.420.116,86. E sendo que desse total, né, que representa 7% do total de receitas que nós utilizamos para formar o repasse da Câmara, nós podemos aplicar até 70% desse valor, é o limite máximo com folha, que daria R$ 1.694.081,80. Esses valores de 2026, 27, 28 e 29, nós preferimos deixar esse valor congelado para avaliar o comportamento no ano de 2026 e no próximo LDO e LOA fazer as alterações necessárias. As receitas da saúde prevista, as receitas de impostos e transferências, que nós vamos utilizar para transferir os 15% de receitas para aplicação na saúde, a base é de arrecadação de R$ 41.317.912, sendo que o mínimo exigido é 15%. Então, R$ 6.197.686,80. De acordo com o nosso orçamento, nós já fixamos R$ 14.513.856 com despesas relacionadas ao 15%. Isso representa já 35,33%. O gasto com pessoal previsto do Executivo, R$ 27.451.317,45. Isso representa da nossa receita corrente líquida prevista nos orçamentos do ano de 2026, 48,37%. Ou seja, o limite de alerta é 48,6%. O limite prudencial é de 51,3% e o limite máximo é de 54% da receita corrente líquida prevista. E o Legislativo, a previsão de despesa com pessoal é de R$ 1.990.000, já fixada no orçamento de 2026 do Legislativo. Esse é o orçamento da criança e do adolescente, né? Então nós temos o programa de gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente no valor de R$ 760.000, onde prevê a manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a manutenção do Conselho Tutelar e a contribuição com o Consórcio Municipal de Proteção à Criança e Adolescente. De R$ 432.000 é a previsão de repasse para o ano de 2026 para esse consórcio da criança, onde funciona a Casa Lar Doce Lar, é isso? Então, agora temos o orçamento do idoso, né, voltado para a pessoa idosa. Então, no programa Gestão do Fundo Municipal do Idoso, foi fixado um valor de R$ 514.000, sendo para a construção de piscina térmica, apropriado R$ 50.000. Esse valor só corresponde às partes de contrapartida, visto que o município vai captar ou capta recursos do governo do estado para a construção dessa piscina. Ampliação e reforma do Centro de Convivência da Pessoa Idosa.
O município também aportou um valor simbólico, porque a captação dessas reformas se dará de forma através de convênio, né, ou com o governo do estado ou com o governo federal. E a manutenção de atividades voltadas à pessoa idosa, né, que daí a gente tem o funcionamento agora onde funciona como se chama o Centro do Idoso, né? Onde o Centro do Idoso funciona, a gente tem servidores lá, obviamente toda uma despesa com manutenção, e a gente já fixou esse valor aí de R$58 mil para manutenção lá uma previsão de R$58 mil. E transferência da entidade de acolhimento de idosos, que é um repasse que nós fazemos e realizamos para o Lar São Lourenço, onde são acolhidos os idosos do município de São João do Ivaí. Previsão de repasse de R$381 mil. Então, o orçamento de 2026, em resumo, do Legislativo, com pessoal em encargos, R$1.985.000. Outras despesas correntes, né, R$665 mil, com investimentos que podem ser desde construção, obra, aquisição de bens, né, veículos, enfim, R$650 mil. Total, R$3.300.000. E o orçamento do Poder Executivo, com pessoal em encargos previstos, R$27 milhões. Juros e encargos adivos previstos para ser pago em 2026, orçado R$1.110.000. Outras despesas correntes ou despesas de custeio, como a gente pode também dizer, R$22.619.000 previstos e fixados. Investimentos de R$1.477.000 para pagamento de amortização de dívidas que o município tem com a agência de fomento, financiamentos, dívidas com o INSS, parcelamentos previstos aí de R$490 mil e a reserva de contingência emergencial de R$750 mil. Então, o total do executivo previsto de despesa para 2026, R$50.040.410. Então, essa foi a apresentação do nosso orçamento para o ano de 2026, né, bem como também o plano plurianual, que foi já aprovado, apreciado pela Câmara. Eu deixo aberto aqui para os participantes que estão presentes, se tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta. Então, não tendo perguntas, nós encerramos essa apresentação dessa audiência. Agradecemos quem nos acompanhou pelas redes sociais da Câmara Municipal de São João do Ivaí. Lembrando que essa audiência vai ficar disponível no portal do município, né? E a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento também está disponível, né? Pelos e-mails, pelos contatos das redes sociais, para acatar sugestões, né? Que venham contribuir com o melhoramento do nosso orçamento no município de São João do Ivaí. A todos que participaram, muito obrigado.